Como você, eu também pensei que para eu conseguir de fato atuar na advocacia e lograr êxito nos meus processos, nas minhas ações, eu precisaria terminar a faculdade, concluir a graduação, e eu já tinha um ponto ali que era primordial para mim, porque eu concluí a minha graduação já estando aprovado no exame de ordem. Então, colei grau, já dei entrada na minha carteira e no meu toque. Só que eu tinha um estigma na minha mente, que eu pensava, olha só, eu preciso estudar mais doutrina. Só que, a partir do momento que eu me vi no meio de uma pandemia, lockdown, tudo fechado, eu tive a percepção que eu já tinha muito conhecimento teórico, porém eu não tinha conhecimento prático. Eu não sabia fazer a distribuição de uma ação. Eu não sabia formatar corretamente uma petição. Eu não tinha experiência nenhuma em audiência. Então, eu não tinha absolutamente experiência nenhuma em nada da advocacia. Por quê? Ao longo da minha graduação, eu estagiei na Defensoria Pública e no Juizado Especial Civil. Muitas pessoas falam que estagiar na Defensoria Pública é mil maravilhas. Para mim, sinceramente, não foi, gente. Eu basicamente fazia atendimentos aos assistidos. É isso que eu fazia, só fazia atendimento. Eu nunca cheguei, por exemplo, a fazer a distribuição de uma ação, para vocês terem noção. Nunca cheguei a formatar uma petição inicial, até porque lá não tinha formatação. Nós só mudávamos ali a qualificação, era muita demanda. Então, basicamente, ficava com atendimento ao público, atendimento aos assistidos. E eu tive a percepção que eu precisava aprender prática quando eu me vi com a minha carteira em mãos. Já tinha começado a produzir conteúdos para a internet, produzir de forma errada, mas mesmo assim eu consegui fazer prospecção de 2 clientes e fechamento de contratos desses 2 clientes, só que eu me vi ali, diante daquele contrato fechado, daquela procuração assinada, daqueles tanto de documento que eu nem sabia nem organizar naquela época, e como que eu ia fazer uma reclamação trabalhista. Então eu me vi com muitas incertezas, só que sempre com vontade de vencer e por meio da advocacia autônoma. Então eu comecei a estudar sobre prática, eu comecei a estudar sobre prospecção de clientes, porque engana-se você que pensa que você tem que sair da faculdade e iniciar uma pós-graduação. Não com conhecimento teórico, técnico que você tem hoje, você consegue iniciar na advocacia. O que você precisa de fato? Você precisa de conhecimento prático, você precisa saber como que funciona a prática na advocacia, como que em um atendimento você consegue fazer o cliente assinar um contrato, como que você consegue fazer esse cliente chegar ao seu escritório físico ou ao seu escritório online. É disso que você precisa. Eu sempre falo, não existe advogados sem clientes. Quando você não tem cliente, você não tem nem ao menos a chance de errar. Porque você não tem cliente para nem ter chance de errar. Então, como você sabe que você vai lograr êxito ou não? Como que você sabe que o seu conhecimento técnico é suficiente ou não? Só que eu sei que nesse meio tempo temos uma insegurança no sentido de: será que eu vou conseguir clientes? Será que eu vou conseguir sobreviver por meio da advocacia? Será que eu quero mesmo a advocacia? Será que eu sou um bom advogado? Será que eu vou conseguir fazer o atendimento? Será que eu vou conseguir manusear o PJE, o EPROC, o ESAGE? Será que eu vou conseguir redigir uma petição inicial? Será que eu vou conseguir fazer esse cálculo? E quando sair aquele despacho? E se eu não entender? Se eu não saber identificar o que o juiz quer? O que eu vou fazer nesse sentido? Eu sei quais são esses questionamentos muito bem, porque eu já passei por todos eles. Então, o Destravando a Sua Carreira é para você, jovem advogado que não tem nenhuma experiência. É para você, advogado que já tenha experiência, porém não sabe, por exemplo, manusear os sistemas processuais. Quer se aprimorar na área trabalhista, na área previdenciária, porque sabemos que... Um ponto. Gente, para quem não sabe, eu sou mentora da OAB Rio de Janeiro.
Dois dos meus mentorandos daqui da UAB do Rio de Janeiro são profissionais com mais de 10 anos de carreira na advocacia. Porém, hoje, eles têm a pretensão de atuar em outras áreas. Então, eles decidiram fazer mentoria comigo. Então, você, advogado, que já é atuante em uma área e vai comprar o meu curso, sim, para aprender a fazer atendimento, sim, para aprender, às vezes, manusear algum sistema processual, mas você também pode entrar no Destravando a Sua Carreira para ter a minha mentoria personalizada, correspondente à área que você quer atuar. No caso, trabalhista ou previdenciário, que são minhas áreas de especialidade. O curso Destravando é para você que não teve oportunidade de estagiar ou que não podia estagiar, porque tinha que pagar a sua faculdade e não tinha como fazer duas coisas ao mesmo tempo. E só fez aquele estágio mesmo na faculdade, sabe? Aquele estágio prático no LPJ. Então, o Destravando a Sua Carreira é para todo esse público. Então, vai abranger o público, pessoas que já são advogadas, bacharéis em Direito e estudantes de Direito que estão no fim da faculdade, tá? Se você está no início da faculdade ou se você está no meio da faculdade, não indico que você compre, tá? Mas se você estiver no final da faculdade, se você for bacharel ou se você for advogado, o curso Destravando a Sua Carreira é para você e, de fato, você vai aprender qual o passo a passo para a sua advocacia, para você conseguir a sua independência financeira. E, gente, olha só, pensem comigo, quanto que você pode ganhar em um escritório de advocacia? Qual o valor? Vamos colocar aí. Você, jovem advogado, que está terminando a sua graduação, com quantos anos? Eu terminei com 24. Imagina, um jovem de 24 anos, quanto que vai ser ofertado um salário para ele? Eu falo para vocês, tá? E não precisa acreditar em mim, pode pesquisar aí no Google. Entre R$1.000 e R$2.500 para você, jovem advogado, que cursou 5 anos de graduação, foi aprovado em uma das provas mais difíceis do Brasil. E às vezes tem que ter especialidade, tá? Tem que ter pós-graduação. Quanto salário? É a partir de R$12.000. Então, esse é o salário que você vai receber. Mas aí eu falo para você, em uma única ação, eu não vou falar nem de ação trabalhista e previdenciária, em uma única ação consumerista, você pode tirar muito mais que isso. E, obviamente, você vai fechar mais de um contrato mensalmente. Você não vai ficar fechando um contrato mensalmente, porque você vai deixar de alcançar o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, e você vai elevar o seu escritório online nível Brasil. Então, você vai ter mais chances de fechar contrato do que aquele seu colega, que só faz ali a prospecção no boca a boca e só atua no seu bairro. Não, você vai atuar nível Brasil. Então, você vai ter a pretensão de prospectar clientes em todos os estados do Brasil. E muitos advogados perguntam, isso é possível? Como isso é possível? Por exemplo, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Como que eu vou fechar um contrato com um cliente que está na Bahia? Muito simples. E eu vou mostrar o passo a passo para você. A pessoa entrou em contato com você pelo seu WhatsApp, você vai fazer o pré-atendimento dela, vai fazer as perguntas pertinentes que tem lá no curso. Depois você vai marcar um horário e vai fazer uma videochamada pelo WhatsApp mesmo. Após, você vai enviar o seu contrato, procuração, dependendo do caso, declaração de hipossuficiência, para essa pessoa assinar. Depois de assinado, essa pessoa vai fotografar para você e vai reenviar toda a documentação. E depois todas as provas, tudo pelo WhatsApp mesmo.